Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Johnny, sou pai do Akins e da Dandara, que são alunos aqui da Camino. E é uma honra estar hoje aqui inaugurando o programa Diálogos. Nesse programa a gente vai trocar ideias sobre o universo maravilhoso e contraditório do ser pai e do ser mãe. Esse programa é apresentado por mim, mas ele é construído a várias mãos. A equipe que está atrás das câmeras, os convidados, as minhas mãos e as suas. Sejam todos bem-vindos aos nossos diálogos. Muito se ouve falar sobre maternidade, sobre a relação de mãe e filhos, essa relação muitas vezes simbiótica, mas e o pai? Onde ele está nessa relação? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E para isso eu trouxe o Léo Bento, que é historiador, é professor aqui na Camino, é pai de alunos da Camino e vai dialogar com a gente sobre esse tema. Léo, muito obrigado por estar aqui, é um prazer te receber aqui. E vamos começar se apresentando. Conta para mim quem é o Léo. Então, eu sou o Léo Bento, eu tenho formação em História, eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, moro em São Paulo já faz 8 anos e hoje eu sou professor, né, de Social Studies na Camino School. Eu costumo dizer com os meus colegas, né, principalmente com os meus colegas hoje na escola, que eu aprendo muito mais com os alunos do que ensino. Então, eu também sou pai de alunos aqui, né? Eu tenho 2 filhas, a Isha e a Naima, que também estudam aqui na escola e é muito gratificante tê-las nesse processo de aprendizagem dentro da escola também. Olha, a gente ouve muito, né? Acho que a gente ouviu muito no decorrer da nossa vida, acima de que cuidar de filhos era coisa de mulher, né? Coisa da mãe. Você pergunta quem é a mãe dessa criança, aonde que tá? Essa criança não tem mãe. E o pai muitas vezes não é cobrado e não é visto. E hoje em dia a gente já percebe em alguns lugares esse movimento diferente, dos pais participando, dos pais cuidando dos filhos, participando das rotinas de suas casas. E aí eu trago para você essa pergunta. Exercer a paternidade, estar com as suas filhas, trouxe alguma mudança significativa no ser homem, no Léo homem? Para responder essa pergunta, né, acho que cabe a gente trazer algumas questões relacionadas à sociedade onde a gente vive, né? Porque a gente está inserido dentro de uma sociedade patriarcal, né? Então, essa construção de que a mulher toma conta da casa, né, de que a mulher é responsável pela criação dos filhos, isso foi algo construído ao longo de décadas para poder beneficiar os homens, né, para nos beneficiar dentro de uma estrutura de sociedade. E aí, dentro de sociedades que reproduzem o machismo e tudo mais. A gente, né, vivenciou, acredito que você tenha vivenciado isso também, né, dentro das nossas famílias, com os nossos pais, com os nossos avós, de que o máximo que o pai fazia era brincar com a gente no final de semana, né? Final de semana. No final de semana, brincar com a gente no final de semana. Quando eu fui pai a primeira vez, né, eu tenho 2 filhas, eu resolvi quebrar, né, com essa estrutura. E acredito que tem muitos pais hoje que estão dentro dessa perspectiva também de quebrar essa relação com os nossos filhos, né? Então, assim, trazer a questão do cuidado, né? Trazer a questão de, eu não digo nem de dividir, mas de assumir situações dentro de casa que foram colocadas pra gente como atividades de um gênero em detrimento do outro, acho que é um papel nosso fundamental para que haja harmonia dentro da família e para que a gente também se envolva mais, né? Para que a gente tenha uma sinergia com os nossos filhos dentro desse processo de criação. Porque é um processo tão enriquecedor para a gente que a gente acabou, né, sendo afastado dele por conta de uma criação, de uma relação, na verdade, né, que foi criada para que a gente não tivesse esse acesso com os nossos filhos. E isso dificultava, né, muito o diálogo, né, dificultava o desenvolvimento dos nossos filhos. E provavelmente dificultou o nosso desenvolvimento também, né, de não ter esse contato direto com os nossos pais, com os nossos, assim como o meu pai não deve ter tido com o meu avô, e assim sucessivamente. E eu não estou dizendo... nas gerações a gente vê que é cada vez menor esse contato, esse afeto, né? Sim, com certeza. Então, assim, uma criação dentro dessa perspectiva de uma paternidade ativa, de uma paternidade propositiva,
Isso faz toda a diferença na vida, na relação, na construção socioemocional dos nossos filhos, das nossas filhas. Então, assim, não me afetou enquanto homem, muito pelo contrário, né? Me possibilitou vivenciar coisas que as outras gerações anteriores à minha não tiveram a possibilidade de vivenciar. Assim, a primeira fralda da minha filha, quando ela nasceu, fui eu que troquei. Assim, muitas das vezes eu fazia uma série de coisas que meu pai, quando via, ficava olhando meio assim, pô, era dar banho, era lavar o cabelo, pentear, sabe? Porque se tem muito aquela ideia, né, do pai, além de ter essa ideia de o cuidado ser relativo, ser relacionado à mulher, à mãe, tem aquela coisa porque os homens mais de vanguarda ajudavam, né, ajudam a esposa a cuidar das crianças, né? Então, mas ajudar é no máximo ali, você troca uma fralda, agora você, de repente, quando você está ali administrando também a coisa toda, fazendo acontecer, gerindo, né? É muito importante falar também de gestão mental de todas as coisas que acontecem ali dentro daquele ambiente, daquela família, daquela casa. E isso soa estranho para muita gente, né? Eu achei interessante que você disse, né? Não só dividir, mas assumir algumas coisas, né? Então assumir a condição de pai, a condição de protagonista daquela situação, né? Que inclusive vai aliviar esse peso que é colocado na mãe com essa máxima de cuidado é coisa de mãe, né? Então acho que é muito interessante a gente pensar nisso, né? Isso não me diminui como homem, mas me edifica muito como ser humano, né? Na relação com o meu filho, com a minha filha e com a minha família, né? Como um todo, né? Sim, a gente cria um todo harmônico, né? Porque você estando imerso, você participar da construção junto com a sua esposa, com a sua companheira ou com o companheiro, né? Isso faz com que você amplie, né, seus horizontes, né? Amplie seus horizontes enquanto ser humano, amplie seus horizontes enquanto homem e exercendo uma masculinidade que pode ser muito melhor, né? Pode ser muito mais aproveitada dentro desse universo que nós construímos, né? E que a gente recebeu e que pode ser reconstruído, né? Que pode ser recriado dentro de uma outra perspectiva de olhar e de cuidado. Você acha que essa relação sua com as suas filhas, a sua forma de ser pai, vai interferir a forma delas no mundo, de se relacionar com as outras pessoas? Você acha que esse afeto paterno faz diferença? Acredito que sim, porque a gente trabalha, né, dentro de uma perspectiva de criação, né, que é construída muito na base do diálogo e muito na base democrática também, né, de construção. Sim. Então, eu acredito que pessoas que crescem tendo essa relação de afeto, né, de construção, e não só de expressar o seu afeto, mas também de ter, né, um retorno afetuoso, faz com que haja, de fato, um olhar bem diferente da sociedade, com a sociedade, de viver e de construir juntos, né? Essa construção, essa criação com afeto, ela faz toda a diferença. Eu tenho certeza disso. Sim. Eu fiz essa pergunta porque, assim, o afeto vindo do homem é uma coisa que ainda é nova, né? É uma coisa que ainda está em construção, né? Assim como o cuidado é atrelado à mulher, o afeto também, né? A troca de afeto, o dar e o receber afeto é uma coisa, né? Então, acho que eu acredito também, como você, que receber afeto do pai, receber o afeto paterno, eu acho que traz uma nova forma de... para as crianças, para essas crianças, para essa geração, dos nossos filhos, das nossas crianças, se relacionar com o mundo mesmo, né? De receber vários afetos, de poder trocar afetos, né? Eu acho que é uma forma que está se construindo, né? A gente está se permitindo e está caminhando nesse sentido, né? Continuando assim esse nosso papo, mas trazendo mais agora para nós. A gente falou das crianças, do afeto e tal. Você, indivíduo, o Léo, né? Que é pai, é esposo, é um profissional. Ser pai, tá atuando diretamente, trocando afeto e cuidando ali, né, no dia a dia das suas filhas, aonde que fica o indivíduo? Você acha que é possível viver uma individualidade estando envolvido por toda essa atmosfera familiar, sendo pai presente, dividindo o seu tempo em várias partes do dia? É possível? E aí eu diria, é necessário, mas é possível
Olha, Johnny, não só é possível, como é extremamente necessário e importante que a gente mantenha também a nossa individualidade. A gente precisa ter nossas válvulas de escape, a gente precisa ter os nossos momentos de construção individual. Então, assim, eu acho que é super importante a gente identificar coisas que a gente gosta de fazer, né? Coisas de hobby, né? E aí eu tiro até mesmo dessa perspectiva da relação profissional, da relação familiar, mas é algo do indivíduo mesmo. A gente em casa, a gente instituiu há um tempo uma relação de construção de um dia que a gente joga, né? Um dia do jogo. Então, uma vez na semana, a gente faz uma atividade coletiva da família que a gente faz ali o dia do jogo e todo mundo se relaciona, todo mundo constrói junto. E, paralelo a isso, eu tenho as atividades que eu gosto de fazer. Por exemplo, eu preciso fazer exercício físico toda semana, porque senão eu não funciono bem. Então, assim, eu tenho o hábito de correr, então a corrida para mim é uma atividade individual, né? Então é um momento que eu saio e que eu faço aquela atividade ali e que eu fico pensando, refletindo várias coisas do dia a dia, né? Enfim. E às vezes também não, às vezes eu tô só pensando na música que tá no meu ouvido, mas é um momento meu, né? Um momento individual. Assim como eu tenho outros momentos também de fazer alongamento, né? Eu acordo de manhã, preciso fazer um alongamento, eu preciso respirar 5 minutos antes de ir tomar banho, né? Sem contar, em outros momentos, né? Antes da pandemia, quando era possível, a gente tinha combinados dentro de casa, né? Assim, tinha uma vez na semana, uma vez no mês, ou uma vez de 15 dias, que eu saía sozinho para conversar com amigos, né? Porque é necessário ter essa troca também. Assim como minha companheira também tinha, né? O momento dela. Então é necessário, sim, né? Ter esse momento individual, né? É necessário, é importante para que a coisa possa funcionar de forma orgânica, de forma bacana. E isso também, né, quando você vive dentro de uma família que não deixa de ser uma micro-sociedade, uma micro-comunidade, uma organização, isso precisa ser dialogado, né, e muito bem dialogado. Precisa ser combinado, precisa se ter checagens, né, de que se está fazendo sentido, né, que se está tudo bem. Isso é necessário. Até para ver se há necessidade de mudar rumo ou mudar a estratégia, enfim. É incrível você ter falado o diálogo. Diálogo é tudo, né? E até trazendo uma experiência minha, durante um tempo, na minha casa a gente ia fazendo as coisas, ia fazendo o que tinha que fazer, chega um momento que estava tão misturado que eu já não sabia o que era meu, o que era da criança, o que era da companheira, quem era quem nessa história. Né? Uhum. Até que num momento a gente precisou sentar, conversar e respirar, falar, olha, preciso ser pai, preciso ser profissional e preciso ser eu, indivíduo, né? E ela também precisa ser mãe, precisa ser profissional, precisa ser ela, indivíduo também. Então, o diálogo, nada como o diálogo, né? Eu comecei perguntando se é possível, porque acho que em muitos momentos da nossa vida, quando a gente mistura tudo, parece que não é possível se alcançar esse lugar de indivíduo, né, dentro da relação. Você pensa que é impossível alcançar esse lugar de indivíduo na relação, porque tá tudo misturado, né? É necessário, você sente a necessidade, mas mistura tudo. Quando se tem o diálogo, a conversa, de você falar, olha, colocar tudo no seu devido lugar e dizer, olha, esse é o meu espaço. E às vezes a gente acha que esse espaço é uma coisa gigante, assim, nossa, eu preciso de horas e viajar. E não, às vezes é um momento, é uma corrida, é um alongamento, é um respiro. E pensando nisso tudo, que a gente conversou aqui, de afeto, de diálogo, enfim, de individualidade, eu sei que tem muitos pais que têm esse anseio, ou que não tem também, de estar próximo dos seus filhos, de viver essa relação, de poder ter essa troca de afeto, de dar e receber afeto. O que você deixaria aqui de sugestão ou de conselho para que ele pudesse se aproximar e não sabe como? O que você diria? Tá aí aberta a câmera para você. Bom, acho que antes de falar, né, dessa questão de como os pais poderiam ampliar essa rede, né, mas ter essa construção de afeto com os filhos,
né? Eu acho que tem uma coisa que é talvez anterior a isso, que é a necessidade que a gente tem também de cuidar da nossa saúde mental, né? E de abrir canais de diálogo, abrir canais de escuta, de repente até procurando uma terapia, né? Para poder checar mesmo, né? Se está fazendo sentido o que está fazendo, o que está construindo, né? Porque nós homens, muitas das vezes, a gente nega essa possibilidade de cuidar do nosso corpo, né? Que dirá da nossa mente, né? Então, de outra pessoa. Então. De outra pessoa. Então, eu acho que é primordial, fundamental que a gente abra essa possibilidade também de diálogo, de escuta. E muitas vezes esse canal de diálogo, de escuta, ele pode ser feito com um amigo, com uma amiga, mas pode ser feito também com um profissional. E em relação, né, ao cuidado, né, e ter essa relação, né, próxima com os filhos, com as filhas, a única coisa que eu tenho a dizer para quem não está fazendo ainda, para quem nunca fez, é que vocês não sabem o que vocês estão perdendo, sim. Né, pelo retorno que é, né, ter essa relação de afeto, né, de construção de afeto e de carinho, né, com os nossos filhos, porque todo mundo só tem a ganhar, sim, né, quando essa relação é construída, quando essa relação é feita. Pode ser que ela não seja, né, reconhecida de imediato, mas ela vai criar algo de bom ali no médio e longo prazo. E quando você fala todo mundo tem a ganhar, é todo mundo mesmo. Mundo mesmo. Você pode colocar no micro e você pode colocar no macro, né? Acho que pessoas que são amadas, que recebem afetos e que trocam afeto, acho que são muito melhores e tornam o mundo muito melhor, né? Acho que a probabilidade de dar certo esse mundo é muito maior, né? E estar com os filhos, né? A gente pode pensar de algumas formas, em alguns vieses. Primeiro, que é direito da criança ter o pai presente, ter a mãe presente. A gente pode pensar nisso, pensar no sentido mais legalista, essa coisa toda. Mas a gente tem que pensar também nessa coisa da troca, do quanto se ganha. Que é realmente uma troca, que é realmente uma coisa incrível. Até assina embaixo o que você disse, não sabem o que estão perdendo, porque é uma troca maravilhosa. É fácil? Não. Não é fácil. Nunca foi fácil. Não vamos iludir ninguém aqui, né? Mas é maravilhoso. É maravilhoso, né? Léo, muito obrigado pelo papo. A gente vai encerrando por aqui. Foi muito bom conversar com você. Muito obrigado pela disponibilidade e faça suas considerações finais. Não, eu que agradeço. Eu fico muito feliz, né, de ter sido convidado para participar, para falar de algo que para mim é muito rico, caro, né, que é a paternidade. E pena que é tão pouquinho, né? A gente podia ficar falando aqui 1, 2, 3 horas, assunto para até o infinito, né, sobre paternidade. Mas eu agradeço, né? Agradeço a você, Johnny, agradeço a Camino e espero ter contribuído aí para que outros pais também se envolvam mais com seus filhos e os que já se envolvem, que se envolvam cada vez mais. Um abraço e é isso. É isso, obrigado, Léo. Esse foi o nosso tema de hoje, a gente vai ficando por aqui. Você quer ajudar a gente a construir um próximo Diálogos? Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui sua sugestão de tema, sua dúvida, sua angústia. Divide com a gente, ajuda a gente a construir esse programa. Muito obrigado por estar aqui até agora e eu te aguardo para os próximos Diálogos.